Bom, companheiros, boa noite. Vou buscar fazer uma exposição exatamente do porquê que nós montamos essa comissão de presos e perseguidos políticos da ex-convergência socialista e por que está se trazendo à baila todo esse debate sobre a Comissão da Verdade e a apuração dos crimes que foram cometidos pela ditadura militar. Inclusive, semana passada eu tive num debate na USP e logicamente existe mesmo dentro da esquerda um sentimento seguinte: não adianta a gente ficar revelando o passado, isso aí não serve para nada, o mais importante é a luta que nós temos que tocar hoje e o que passou, passou, né? Ou uma expressão que chegaram a usar, digamos assim, balança para os fracos, quem ficou pelo caminho ficou, nós temos que seguir em frente. Do outro lado, logicamente, existe a direita que nos acusa de revanchista, dizendo que houve uma anistia política que foi decretada nesse país em 1979 e que essa anistia supostamente anistiou tanto aqueles que foram torturados, serviciados, estuprados, como aqueles que torturaram, como os agentes do Estado que torturaram, que serviciaram, que prenderam ilegalmente, que estupraram, como se fosse possível esse tipo de coisa. E nós achamos que é muito importante a gente fazer essa discussão, porque, logicamente, o povo brasileiro vai entrar nessa época que conseguiu derrubar a ditadura, que nós chamamos de militar, mas que é importante que a gente saiba que era uma ditadura cívico-militar, e pró-imperialista, como nós vamos colocar aqui. No entanto, várias das estruturas do Estado ditatorial permanecem. Uma delas, que é o que mais hoje em dia se sente na pele, é, por exemplo, a estrutura dos aparatos de repressão. Muita gente não sabe que, por exemplo, a Polícia Militar ela foi formada em 1968. Antes disso não existia Polícia Militar, ela que existia polícia. Era chamada de Guarda Civil, era chamada de Força Pública, mas a Polícia Militar e a sua estrutura militar, que tem a ver com a militarização da polícia, foi construído pela ditadura militar sobre a ideologia da segurança nacional, que era uma ideologia que era bancada principalmente pelo imperialismo norte-americano, que partia do patamar que o principal inimigo é o inimigo interno. E foi uma polícia que foi montada para combater principalmente a esquerda que tinha ido à luta armada. E que era necessário você militarizar essa polícia e continuar e massacrar, digamos assim, essa oposição. O que ocorre? Ocorre que a ditadura caiu. Ocorre que o povo brasileiro derrubou a ditadura. No entanto, a estrutura de repressão, por exemplo, que é a militarização das polícias, permaneceu. Por isso que, inclusive, faz parte de uma das nossas reivindicações, não só do PSTU, mas de várias organizações do movimento, que é a desmilitarização da polícia. Porque essa polícia foi construída para combater o inimigo interno. Só que o inimigo interno, a esquerda armada, acabou, né? Então, hoje, o inimigo interno são os negros, são os pobres, que moram na periferia, que moram nas favelas, e eles continuam empregando contra essa população os mesmos métodos de repressão que eram usados contra a oposição na ditadura. Então, digamos assim, que é o método da tortura, é o método do sequestro, é o método das ações ilegais e dos assassinatos, né? E veja só, muitas vezes alguns setores podem pensar o seguinte: bom, mas agora, por exemplo, os setores mais de classe média, ligados às universidades, que foi a base social da luta armada, não está sendo atingido. E está sendo atingido, logicamente, o setor mais explorado da sociedade. Então não valeria muito a pena a gente ficar comprando essas brigas. Mas mesmo para esses setores, eu costumo dizer o seguinte: todo esse exército de reserva, que é mantido pelo Estado brasileiro, e em base a esses aparatos de repressão, vão ser usados depois com toda a sua violência e com essa mesma metodologia contra a esquerda, assim que vier um ascenso ou que vier um assinamento maior da luta de classes. Certo? É sempre bom lembrar, eu dou sempre esse exemplo, que o delegado mais sanguinário, mais torturador que existiu durante a ditadura, que era o Sérgio Paranhos Fleury,
antes de ser delegado do DOPS, era delegado do DEIC, Departamento de Furtos e Roubos, e que cuidava exatamente de roubo de carro. E usava a mesma metodologia do pau de arara, da tortura, das serviças nos presos comuns. E quando foi necessário usar contra os inimigos políticos, ele foi requisitado para o DOPS. Então é importante a gente saber isso. Então, a luta que a gente tem que dar de desmistificar o que aconteceu, de punir os responsáveis que cometeram, os agentes de Estado que cometeram crimes, é fundamental para servir de exemplo para hoje, que os agentes de Estado que cometem esses mesmos tipos de crime saibam que também vão ser punidos. Então esse resgate histórico é muito importante. Um segundo elemento muito importante é o seguinte: às vezes pode pensar, mas por que existiu o golpe militar no Brasil em 1964? Né? Os militares eram ruins e resolveram dar um golpe porque eles são gorilas e tal coisa. Bom, veja só, um golpe autoritário sempre tem interesse de alguém. E no Brasil existiu um interesse muito claro, que eram as grandes multinacionais. Certo? O governo João Goulart era um governo que estava vivendo numa época em que existia um ascenso muito grande do movimento de massas. Existiam greves, mobilizações, existiam as ligas camponesas no campo. Todo esse movimento de massas pressionava o conjunto das instituições brasileiras e o governo João Goulart foi obrigado, para tentar manter o controle da situação, a fazer algumas concessões. Entre elas, a reforma agrária nos terrenos que ficavam à margem das estradas. Ele fez também a encampação das refinarias das multinacionais que existiam no Brasil, certo? Entre outras medidas. E uma que foi muito importante foi a limitação da remessa de lucro para o exterior. Logicamente, isso com o clima do ascenso no Brasil, as mobilizações e tal, fez com que o imperialismo norte-americano chegasse à conclusão seguinte: aqui ou nós derrubamos e tomamos controle, ou nós não sabemos que evolução vai ter. Em que pese que vale um parênteses também que a atuação da principal organização do movimento operário na época, que era o Partido Comunista Brasileiro, foi uma atuação que, digamos assim, deixou completamente, perdeu uma grande oportunidade de se fazer qualquer processo, digamos, de enfrentamento de classe que fosse mais contundente. Né? O Luiz Carlos Prestes literalmente disse que entregou na mão do João Goulart a Revolução Brasileira, né? E que é uma contradição, porque como é que você ia jogar na mão de um burguês latifundiário do Rio Grande do Sul o processo revolucionário brasileiro? Inclusive, quando teve o golpe, a CGT propôs a realização de uma greve geral de resistência ao golpe, o Prestes pessoalmente ligou para a CGT e pediu para que a greve geral fosse suspensa, para evitar qualquer tipo de provocação, porque estaria tudo sob controle. E, veja só, não era uma coisa marginal, né? O PCB, quando foi cassado, se eu não me engano, em 1957, por aí, 47, para vocês terem uma ideia, ele era o quarto maior partido a nível nacional. E era o terceiro maior partido no estado de São Paulo. Inclusive maior que a direita, que é o DN e tudo mais. Então o PC tinha peso de massas. Imaginem vocês, né, nós que estamos aí no processo eleitoral e sabemos como é difícil as coisas. Isso do ponto de vista eleitoral. Era o quarto maior partido do Brasil e o terceiro maior partido no estado de São Paulo. Então tinha peso de massas, era possível criar uma resistência ao golpe militar, mesmo com os interesses imperialistas. Eles desenvolveram uma operação que chamava Brother Sun, que foi toda uma movimentação da Marinha norte-americana para a costa brasileira para evitar o golpe, e que aí o pessoal falava, bom, então não dá para resistir mesmo. Mas sempre é bom lembrar que os Estados Unidos já estavam se enfiando na guerra do Vietnã, que logo eles sofreriam uma derrota muito grande em 74, então abrir uma outra frente de combate no Brasil não seria tranquilo para o imperialismo norte-americano. Enfim, haveria possibilidades inclusive de resistência ao golpe, mas isso foi deixado de lado e veio um massacre muito grande, fechamento de sindicatos, mais de 50 mil presos, milhares de torturados, certo? Caçados e tudo mais. Agora, voltando aqui, nós que existiam interesses. Então, a quem interessava esse tipo de golpe? Nós voltamos às grandes multinacionais, principalmente as multinacionais norte-americanas. E é necessário, e essa é uma das exigências que nós apresentamos à Comissão da Verdade, que o conjunto da população, que o povo brasileiro saiba disso. E quem é que patrocinou o golpe? Foi a Ford.
foi a Volkswagen, foi a Mercedes-Benz, certo? Foi a General Electric. No campo, por exemplo, as grandes multinacionais petroleiras, a Shell, a Texaco, e que depois ganharam muito dinheiro com relação a isso. Não só patrocinaram, como depois continuaram financiando os aparatos de repressão. Por exemplo, a Operação Bandeirantes, que foi construída em São Paulo, e que muita gente não sabe que era um aparato paramilitar, não era institucional, era um aparato paramilitar financiado pela burguesia paulista. A Fiesp fazia arrecadação, existia um caixinha de arrecadação feito com industriais para bancar os operativos dos aparatos paramilitares, não os legais, os paramilitares. Por exemplo, como é que vocês acham que se obteve a Casa da Morte aqui no Rio de Janeiro, certo? Em Petrópolis, certo? Que foi cedido pelo burguês. Os salários dos agentes de Estado que trabalhavam como paramilitares eram também recebidos pelas empresas multinacionais. Os carros eram fornecidos pelas multinacionais. A Folha de São Paulo, por exemplo, que hoje posa de boazinha, que parece ser muito progressiva e tudo mais, por exemplo, cedia os seus carros para esses grupos paramilitares fazerem sequestros ilegais de militantes de esquerda, levar para esses aparatos, torturar e matar. Quem fazia isso era a Folha de São Paulo. Entende? Isso os outros órgãos também, a Globo, o Estado de São Paulo e todo mundo. Então esse envolvimento da burguesia no golpe militar, na manutenção da repressão. Tem um filme muito bom, não sei se vocês assistiram, que chama Cidadão Boyce, né? Que exatamente mostra isso. O Boyce era um dos caras, dono da Ultragás, que inclusive continua com grandes contratos com a Petrobras. É ela que controla os postos de gasolina do Ipiranga e da Texaco hoje no Brasil. Continua atuando com grandes acordos e tudo mais. Apagaram, inclusive essa é uma curiosidade. O próprio filho do Boyce disse que fica ofendido que apagaram o nome do pai dele e da história da Ultragás, exatamente para evitar inconvenientes agora com os acordos que são feitos com o governo do Frente Popular. Então vocês veem o seguinte, essas multinacionais é necessário que se saiba a responsabilidade que elas tiveram. Ou também, por exemplo, as grandes empreiteiras. Por exemplo, a Camargo Corrêa era uma das empresas que ganhou muito dinheiro com a ditadura militar. O Sebastião Camargo, que era, para você ver o grau de envolvimento, o Sebastião Camargo, que era o dono da Camargo Corrêa, ele foi incluído numa lista que o Lamarca fez e mandou para a guerrilha como um dos burgueses que tinha que ser assassinados. Era o Boysen, o Peter Eagle, que também era dono da Ultragás, e o Sebastião Camargo, da Camargo Corrêa. Entende? Porque era tal o grau de envolvimento desses caras bancando a repressão que era muito forte. E hoje, né, estava até comentando com o Ciro sobre o programa, né, que o Paes tentou caçar na televisão, onde essas mesmas empreiteiras, é a Camargo Corrêa, é o Odebrecht, entende? Que estão financiando os candidatos que estão concorrendo nas eleições. Então os caras sempre estiveram envolvidos nesse tipo de coisa. Isso é uma tarefa, é a primeira tarefa, vamos dizer assim, que nós achamos importante da Comissão da Verdade. Que é demonstrar isso, porque aqui, se houve um golpe cívico-militar, por isso que nós falamos isso, pró-imperialista, houve agentes da burguesia e houve grandes multinacionais que ganharam muito dinheiro. E é necessário que o povo brasileiro saiba disso. Quem é que ganhou dinheiro com o golpe? Certo? Logicamente, nós exigimos, depois o Ciro vai falar das limitações da Comissão da Verdade, né? Porque a Comissão da Verdade, por exemplo, não aceita fazer a punição, e nós exigimos que haja punição, não só dos torturadores, os que mataram, os que torturaram, mas também daqueles que financiaram, entende? É necessário que essas empresas sejam punidas, né? Estava comentando, o Aderso estava lá quando houve a entrega do pedido lá de perdão do Estado aos trabalhadores da Embraer, né? De 125 trabalhadores que foram punidos, e aí o companheiro que foi o responsável de receber a homenagem, né? Como é que era o nome dele, não? Que era um velho companheiro, piqueteiro, a gente conhece ele, velho de guerra e tudo mais. Ele chegou para a mulher representante do Estado e falou: ó, tudo bem, estou recebendo aqui, legal, perdão. Agora, o que vai acontecer com a Embraer? Entende? Que demitiu a gente. Que eram todos operários, pais de família, que estavam lutando. Vários foram perseguidos. Tiveram que mudar de cidade, tiveram que mudar de estado. Alguns companheiros tiveram que mudar de país.
fora aqueles que foram torturados e mortos e tudo mais. O que vai acontecer com essas empresas? Nós achamos que elas têm que ser punidas também, de uma ou outra maneira. Então é necessário, para se fazer justiça, para se fazer a tal justiça de transição que eles falam, que é a tramitação do Estado autoritário e do Estado democrático, é necessário que isso seja feito. Por que também? Para dar esse exemplo para vocês, que é o que aconteceu na África do Sul. Vocês viram que os mineiros lá que realizaram essa grande greve foram assassinados exatamente pelo aparato de repressão da África do Sul. Então eles lutaram contra o apartheid, entende? Acabaram com esse tipo de regime, conseguiram uma vitória, entende? No entanto, o mesmo aparato de repressão que reprimia os negros na África do Sul continua atuando da mesma maneira. Por quê? Mesma coisa, o Mandela fez uma transição na África do Sul, onde as instituições de repressão do regime, do Estado, continuaram a serviço de quem? Novamente, a serviço das grandes multinacionais. Nesse caso, mineradora. No Brasil, certo? Das grandes empresas petroleiras, metalúrgicas e tudo mais. Então esse é um aspecto que a gente está abordando. Um outro aspecto que nós estamos apresentando como denúncia foi a operação que foi desenvolvida contra a Convergência Socialista. Na época começou se chamando Liga Operária. Existe, nós vamos publicar isso agora, esse material, existe toda uma pesquisa que foi feita a partir de revistas mesmo, como a Isto É e tudo mais, onde se demonstrou que o Ernesto Geisel, junto com o Médici, junto com o Godelido Couto Silva, junto com o general Milton Tavares, certo? E o Hugo de Abreu, quando elaboraram, porque veja só, quando chegou em 1974, abriu uma crise econômica muito grande no Brasil. Um dos erros, inclusive, das críticas que nós fazemos aos companheiros que fizeram luta armada contra a ditadura, é que, primeiro que, digamos assim, são duas grandes críticas, Primeiro que eles se descolaram das massas e resolveram fazer a disputa com a ditadura como fosse uma disputa de aparato, para usar uma terminologia que a gente conhece. E armados de um lado contra o Estado brasileiro, que é muito mais armado, muito mais poderoso, com assessoria internacional e tudo mais. E por isso foram absolutamente massacrados. Segundo, que também o momento estava errado. Porque o auge da luta armada no Brasil, que foi de 69 até 73, 74, quando foram eliminados todos, era o auge do milagre econômico, onde o Brasil vivia uma situação desenvolvimentista e a massa de conjuntos estava ganha para o projeto da ditadura, ou pelo menos iludida com esse projeto. Era a época da Copa de 70, os mais velhos lembram disso, todo mundo junto, para frente Brasil, Brasil ama eu deixo, esse negócio tudo. E o que acontece? A partir de 74 vem uma crise econômica mundial. Essa crise econômica faz com que seja necessário se aumentar qualitativamente a exploração sobre a classe trabalhadora brasileira, e particularmente a classe operária. Então, a partir daí, 74, 75, 76, 77, começam as grandes greves operárias no Brasil, certo? E são essas greves operárias que desencadeiam o processo de greves de massa com professores, bancários, uma série de outras categorias, e que vão cada vez mais arrebentando com a base da ditadura militar, que depois é derrubada em 85. A Liga Operária, que é fruto dos seus fundadores, muitos companheiros não sabem, são exatamente companheiros que lutaram na luta armada aqui no Brasil e tinham se exilado no Chile, e a partir de estarem exilados no Chile começaram a fazer contatos, por um lado com Mário Pedrosa, que era um trotskista histórico no Brasil, e com também a nossa organização na Argentina e com Nahuel Moreno, e foram ganhos para o trotskismo e ganhos para voltar para o Brasil, a partir de 75, 76, tendo a sua estratégia a ida ao trabalho no movimento operário. Logicamente começaram entrando na universidade para captar mais quadros, e a partir disso, de captar os companheiros, começou a se direcionar para a classe operária. Bom, eu estava falando, o Ernesto Geisel e esse pessoal, à medida que começou a ver que era necessário fazer aquilo que eles chamaram da abertura do regime,
que seria lenta, gradual e segura, na palavra deles, eles também tomaram uma decisão. Era necessário, para fazer essa tal dessa abertura, eliminar fisicamente todas as organizações do movimento operário. E aí há um momento que quem gostar de estudar o tema vai ver, distinto nos aparatos de repressão, que vocês vão ver que inclusive a maioria dos companheiros que tiveram na luta armada, que dão depoimentos hoje e tudo mais, eram do início da luta armada, né? 69 até 72 e tal. Porque a partir de 73 eles começam a matar todo mundo, né? Mataram todos que sobraram na guerrilha do Araguaia e depois mandaram o pessoal para fazer a operação limpeza, que significou mudar os corpos de lugar, mudar todas as cenas dos combates que tinham acontecido. Eliminaram grande parte da direção do Partido Comunista Brasileiro, numa operação que se chamou Operação Radar. Eliminaram toda a direção da APML, que era Ação Popular Marxista-Leninista, e começaram a eliminar uma série de organizações. E nessa época, que foi o surgimento, digamos assim, da nossa corrente no Brasil, eles também desenvolveram uma operação para eliminar o que se chamaria na época Liga Operária e Convergência Socialista. E essa operação, inclusive, tinha um nome, chamava Operação Lotus, que era o objetivo de mapear todos os nossos militantes e quadros e depois começar a eliminação de fato física. Eu estava comentando com os companheiros que nós demos uma certa sorte, vamos dizer assim, mas não era só sorte, foi coincidência, que tem a ver com a política que nós tiramos, de entrada no movimento operário, e também rapidamente o chamado à nossa legalidade, da construção do Partido Socialista, da fundação, dando visibilidade a isso, que felizmente nenhum dos nossos companheiros foram mortos, né, pela ditadura. Alguns foram torturados, e alguns violentamente torturados, como foi o caso do companheiro Celso Brambila, que militante também entrou na Liga Operária na Universidade de São Carlos, logo girou para o movimento operário, trabalhou na classe operária durante vários anos, como vários companheiros que vocês estão acompanhando aí no jornal, nós estamos publicando. O Cipó, que é um exemplo fantástico, né? O Cipó trabalhou na General Electric, por exemplo, numa das empresas, que foi anistiado agora, e é interessante que ele está em Belém, e vários outros companheiros. Mas essa vinculação, então, da nossa entrada do movimento operário na luta contra a ditadura, a perseguição que começamos a sofrer enquanto organização, a partir daí, com uma operação que foi desencadeada. Porque essas operações, é importante que se saiba, né? Muitas vezes o Geisel aparece como o general da abertura, mas não era só o general da abertura, também é o general da eliminação física das organizações de esquerda no Brasil. E era uma operação científica e cirúrgica, que tinha um objetivo claro, que era eliminar qualquer tipo de oposição. Isso fez com que, digamos assim, a nossa organização também sofresse esse tipo de perseguição. Por isso que nós estamos juntando todo o material, desenvolvendo toda uma série de pesquisas com companheiros que trabalham em arquivos, como o Álvaro Bianchi, lá que trabalha no Arquivo Edgar Allan Poe, lá na Unicamp, que é o coordenador lá. Estamos pegando uma série de materiais que nós vamos exatamente reconstruir toda a Operação Lotus e todo o segmento que fosse feito. O Aderson acompanhou um pouco a gente nesse processo que nós fazemos da anistia política dos companheiros, então nós temos que requisitar todos os arquivos do aparato de repressão, que mostra como era totalmente feito o monitoramento da nossa organização. Por exemplo, nesse do Cipó, a General Electric fornecia relatórios sistemáticos para o DOPS sobre atividades das organizações de esquerda dentro da empresa e, em particular, a atividade da Convergência Socialista. Tem um arquivo, por exemplo, que demonstra que nós fizemos uma panfletagem na Scania, em São Bernardo, e eles mapearam todos os operários que pegaram nossos panfletos. E depois montaram um croquis mostrando onde cada operário trabalhava naquela fábrica. Mostrando esse trabalhava aqui, ali, para ver o grau de monitoramento que eles tinham com relação a gente. Por exemplo, de Recife, nós temos arquivos inteiros de como eles monitoravam a organização, desde quem eram os dirigentes, quem eram os quadros médicos, quem estava nas células e tudo mais. Entende? Eles sabiam todo mundo que estava nos nossos congressos, quem eram os delegados, quem era a direção que era eleita, qual era a comissão de controle que era eleita no congresso, os debates que existiam.
as polêmicas que existiam, quem ia dormir na casa de quem, certo? Quem era o cara que era de fulano foi dormir na casa de Beltrano, Beltrano foi dormir na casa de... Eles tinham um arquivo de todo mundo e faziam monitoramento e segmento de todo mundo. São assim, milhares de pastas, certo? Mostrando como era feito o monitoramento da nossa organização na época da ditadura, mostrando isso. Todo mundo era mapeado o tempo todo, toda a nossa movimentação. E por quê, na minha opinião? Eu acho que também, além de tudo, né, a Convergência tinha feito uma pegada muito boa, que tinha sido o giro para a classe operária e para os setores da classe trabalhadora, o que potencializou a nossa organização bastante grande. Fazendo uma comparação, eu estava discutindo com os companheiros, por exemplo, sobre as possibilidades na Europa, né, que é os saltos que uma organização pode dar numa situação revolucionária. Por exemplo, hoje nós temos uma organização, não sei, mais ou menos 100 companheiros em Portugal e tal. Estava falando para eles, fazendo uma comparação, tipo assim, a Liga Operária e Convergência em 74 tinha 200 militantes. Quando chegou em 76 foi para 600 militantes. E entrou em 1980 com 800 militantes. Então em 4, 5 anos o crescimento era muito grande, porque tinha a ver com um acerto e um ascenso que estava vivendo a classe trabalhadora e os trabalhadores para derrubar uma ditadura. Para você ver que uma organização revolucionária, mesmo às vezes pequena, dá salto de qualidades quando está localizada. Então, inclusive o acúmulo de quadros que se faz no Brasil é muito importante por causa disso. Né? Numa situação dessa, se você tem 1.000, 2.000 caras, você pode ir rapidamente a uma organização de 8.000, 10.000 companheiros, se você tem uma situação revolucionária, se você tem um ascenso da classe trabalhadora. É importante isso até para a gente identificar que não é só um programa de discussão teórica, né? Mas tem dados objetivos que demonstram essa possibilidade. E a Convergência viveu esse processo. Bom, então nós achamos muito importante isso, a recuperação dessa história que nós estamos fazendo, é todo um projeto, e nós estamos preparando, na verdade, para ter o que nós chamamos, junto à Comissão da Anistia, uma grande caravana que nós vamos realizar, né, do julgamento dos companheiros da ex-Convergência Socialista em março, abril do ano que vem. Até lá a ideia é a gente construir livros, vídeos, vocês já vão ver um hoje ao final, mas livros, juntar todos os depoimentos, montar toda essa história desse projeto que nós estamos entrando. Primeiro, que é muito importante para a nossa organização, e resgatar essa luta que nós temos há mais de 30 anos contra a burguesia, contra o imperialismo, passando pelas ditaduras, os nossos companheiros que foram presos e tudo mais. Segundo, porque é necessário também que o povo brasileiro ele tome para si, digamos assim, o que significou a luta pela derrubada da ditadura. Nós derrubamos uma ditadura e é necessário agora a gente retirar aquilo que, para dizer um nome, esse entulho autoritário que permanece dentro da ditadura até agora. Para isso é necessário que o pessoal tenha conhecimento das coisas que ocorreram, dos reais interesses que motivaram o golpe militar de 64, quem ganhou com isso e quem está ganhando até hoje com isso. Por isso que nós achamos que é muito importante resgatar a história e exigir hoje da Comissão da Verdade tanto a punição exemplar como também a divulgação de todos esses fatos que ocorreram durante a ditadura. Bom, é isso, os companheiros com certeza vão complementar, e eu acho que é um debate muito importante para a gente começar e fazendo. Eu acho que a gente vai continuar a debater esse tema no próximo período. É isso.